já no final da tarde, no final da peça, não vai pegar nem a peça, nem a metade, vai pegar menos a metade da peça. É um prego para não ser furado. Meus amigos, boa tarde, mais uma vez. Nós estamos nos encontrando através desse vídeo para dar continuidade à série da palestra que tem como título O que é a Verdade. Hoje vamos abordar mais de um assunto. Nós vamos abordar temas sobre a ressurreição, celebração do sétimo dia e festa dos pães asmos. Mas inicialmente eu quero dizer para vós todos que vêm acompanhando os vídeos que esse livro que é chamado a Bíblia, é o livro que muitas pessoas leiam e acreditam que tudo que está escrito é verdadeiro. Não estou dizendo que não é, mas também não estou afirmando que é. Então nessa tarde tem uma pergunta aqui que está no quadro. O que deveria estar escrito? Essa pergunta eu estou formulando porque eu acredito que precisaria estar escrito algo que não está escrito nas Escrituras, né? Então vamos falar da ressurreição do Salvador. Veja o que está escrito em Mateus 28, verso 1. Mateus 28, verso 1, nós vamos ler o que está escrito aqui. No findado sétimo dia, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui está afirmando no findado sétimo dia. Agora, ele botou sábado, mas aqui não é sábado, aqui é sétimo dia. Porque sábado é um dia anterior ao domingo, está no calendário solar e também se encontra no calendário luno solar da crença dos judeus. Mas aqui estava escrito sétimo dia. Sétimo dia não quer dizer sábado. Sétimo dia quer dizer de uma ordem de sequência ordinal, né? Mas sábado não quer dizer sábado, sábado quer dizer descanso ou sabatum. Sábado ou sabatum quer dizer descanso. Agora, no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 1, também tem uma outra afirmação. Vamos ver o que está escrito lá. Passando-se o sétimo dia, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram o aroma para ir embalsamá-lo. Continua afirmando que ao passar do sétimo dia, essas cidadãs compraram, diz muito bem, compraram o aroma para ir embalsamá-lo. Vamos continuar a leitura novamente. Vamos dar seguimento. No livro de Lucas, ele diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, aqui ele define um tempo, né, chamando alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Aqui já não diz que foram comprar, significa que elas já estavam com o material para embalsamá-lo, mas diz que foi alta madrugada. Vamos continuar novamente a leitura. Vamos agora para o Evangelho de João. Vamos para o Evangelho de João. Não são os 4 evangelhos? Vamos para o Evangelho de João. Também ver o que é que tem lá. Vamos ver o que é que tem no Evangelho de João também a respeito da ressurreição. Mas vamos continuar o assunto, enquanto se encontra a citação a respeito da passagem. Olha, veja o seguinte. Se era o findado sétimo dia, eu pergunto a vós, que hora do findado sétimo dia? Era pela manhã, meio-dia, pôr do sol, meia-noite? Que hora mais ou menos vocês acreditam que era a hora em que tinha findado o sétimo dia? Mas vamos ver
Levítico 23, 32. Celebração do sétimo dia. O que é que diz? Levítico 23, 32, ele diz. 23, 32. Ele diz o seguinte: sétimo dia de descanso solene vos será, então afligirei as vossas almas, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrarei o vosso sétimo dia. Então quer dizer, agora nós já sabemos que hora realmente havia terminado o sétimo dia, no pôr do sol. Quando ele diz de uma tarde a outra tarde, significa o quê? Há duas tardes. Há aquela tarde em que o sol ainda está indo embora, e há a tarde após que o sol também já não está presente. São duas tardes. Aí eu pergunto a vós, de que tarde primeiro ele está falando? Daquela que o sol está ainda presente ou daquela que o sol não está presente? Veja o que ele diz: celebrarei os vossos sétimos dias de uma tarde a outra tarde. Significa que após o pôr do sol ainda havia uma tarde que ali começa um outro dia. E que era o sétimo dia. Ao decorrer, então, a trajetória do sétimo dia, até a tarde do pôr do sol daquele mesmo dia, eles celebravam os atos cerimoniais do sétimo dia. Então, há duas tardes. A tarde que inicia com o dia, que é depois do pôr do sol, e a tarde que termina com o dia. Então, nós entendemos que é dessa forma em que se celebra o sétimo dia. Mas aí vem uma pergunta. Se ele está afirmando, se aqui nas passagens que nós lemos, está afirmando que ao passar o sétimo dia elas foram comprar aroma para embalsamá-lo, aí eu pergunto, será que essa citação de Mateus e de Lucas estão corretas? Eu acredito que não. Porque hoje existe vida noturna, começam à noite, mas não era prática, não era comum, depois do pôr do sol, a venda naquela época para se comprar algum material para embalsamá-lo. Então significa que tanto a citação de Mateus e a citação de Marcos está equivocadamente errada. Porque se não havia vida noturna como tem hoje, então eles não saíram a comprar após o sétimo dia, que já era as primeiras horas do primeiro dia. Que é primeiras horas porque o sétimo dia tinha passado com o pôr do sol. Se não tinha vida noturna, então esse texto está errado, que eles passaram a comprar. Como compraria à noite? Não, se não tinha vida noturna, se não havia vida noturna, começa, então não poderia comprar. Então, certamente, eu vos afirmo que elas compraram naquele período em que ele havia morto no sexto dia, na preparação da Páscoa, daquele ano, daquele mês, pela qual efetuaram a matança do nosso Salvador. Salvador morre na hora nona, então havia mais 3 horas para o pôr do sol. Então naquele curso ali daquelas horas, foi que elas foram comprar. Por isso eu faço a pergunta, o que deveria estar escrito aí? A verdade, afirmando que a compra das especiarias para embalsamá-lo foi efetuado ainda no sexto dia, depois da hora nona, porque ainda havia 3 horas para o quê? Para o final do sétimo dia. Era isso que deveria estar escrito. Por isso que eu formulo a pergunta, o que deveria estar escrito? A verdade. O que deveria estar escrito era essa afirmação, que no sexto dia, depois da hora nona, elas foram comprar a especiaria para embalsamá-lo. Porque aí estaria correto. Aí estaria correto. Por isso que eu ao afirmar no Levítico 23, 32, aqui eu coloquei o texto, para afirmar que o sétimo dia, ou todos os dias da semana, termina com o pôr do sol. Então, terminou o pôr do sol, terminou o dia literal. Aí começa o dia literal, depois do pôr do sol, 24 horas, 12 da noite e 12 do dia. Aí sim está correto. Agora, levando em conta mais ainda essa passagem aqui, que era o dia da Páscoa, vejo aqui no calendário. O calendário, nós sabemos que a Páscoa, de acordo com como está escrito lá, ela era realizada que dia? No dia 15, porque dia 14 era imolado, no dia 15 comia-se a carne do cordeiro. Se ele morre no sexto dia, ele morreu no dia 14. E se ele morre no dia 14, então o dia de comércio e de compra ia até o pôr do sol, até antes do sol se pôr.
Então não poderia ser depois não poderia ser nem no dia 15, que era o 7º dia, e nem tampouco no 16, que seria o primeiro dia da semana. Então eles compraram aqui. Compraram no dia 14, é isso que deveria estar escrito, no dia 14, depois da hora nona, é que deveria não. O certo elas compraram nesse dia, deveria não, eles compraram nesse dia. Essa passagem, essa narrativa é que deveria estar escrito para se cumprir a profecia. Mas vamos continuar mais. Quer fazer uma pergunta? Quer formular uma pergunta? Pode formular. Sobre esse Levítico 23, 32, aqui fala do sábado, né? Sim. Sábado de descanso solene, vos será, então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde à outra, celebrarei o vosso sábado. No caso, essa palavra sábado pertence ao calendário Gregório. E o calendário Gregório foi feito quando? 1800 Não, o calendário do Gregório é uma reforma do ano de 1582, uma reforma do calendário juliano. E o calendário juliano, uma reforma do calendário Círculo de Meton, feito por Júlio César. E o sábado também pertence ao calendário luno-solar, que eles aceitaram a condições de anexar o descanso dele nesse calendário no concílio de Constantino. Então, esse nome sábado colocado nesse versículo foi colocado de maneira errada. Propositalmente, intencionalmente, erradamente. Não tem nada a ver com o 7º dia. O 7º dia está dentro desse calendário que é o calendário lunar. Bom, continuando ainda mais o assunto. Vamos lembrar uma coisa. Aqui, Levítico 3:32, como nós lemos, mostrando a celebração do 7º dia. Só que ele aqui não diz qual é o dia do mês. O dia que ele afirma aqui não está dentro desse calendário. Existe mais um erro, porque no calendário lunar não tem nenhuma celebração no dia 9. Todas as celebrações de 7º dia está aqui apontado para 8, para 7, para 6, para 5, para 4, para 3, viu? Então não tem nenhuma no 9º dia. Já aqui também já houve um fraude. Mas que nós não estamos questionando essa parte, questionamos a questão da celebração do 7º dia. Agora, para ter certeza de que dia era esse, nós vamos ler o que está em Lucas 22, verso 7. Vamos ler o que tem lá. Lucas 22, verso 7. Lucas 22, verso 7, tem uma afirmação dizendo, ele diz assim, chegou o dia das festas dos pães asmos. Ora, se chegou o dia, está no presente. Era aquele dia em que importava comemorar a Páscoa. No versículo 8 diz que o Salvador diz, pois então o Salvador enviou Pedro e João, dizendo, ide preparai a Páscoa para que comamos. Aí eu pergunto, será que é verdadeira essa citação? Ou como poderia ele afirmar naquele dia, se ele estava no sepulcro? Uma mensagem equivocadamente, engenhosamente, maliciosamente feita e colocada aqui. Por quê? Porque o dia dos pães asmos, nós vamos ver agora que dia é no calendário. E ver também nas escrituras. Vamos comparar essa passagem de Lucas com a passagem de Número 28, 16 e 17. Vamos analisar isso aí. Ó, o que diz aqui? Ele diz assim, no primeiro mês, aos 14 dias desse mês, é a Páscoa. Veja o que diz, é a Páscoa. E aos 15 dias desse mês haverá festa de 7 dias e comerão pães asmos. Ora, aos 14 era a Páscoa. A Páscoa não poderia ser no 7º dia. A Páscoa poderia só ser um dia de semana. Porque se imolar um animal, não poderia desrespeitar o 7º dia. Então, toda a Páscoa era no dia 14, porque era o 6º dia, a véspera do 7º dia, na 2ª semana do 1º mês. Se no 6º dia era imolado, naquele ano, naquele mês, naquela semana, o Salvador foi oferecido como sacrifício e foi morto. Então ele foi morto no 6º dia, no dia 14 do 1º mês. Se ele foi morto naquele dia 14 do 1º mês, como poderia afirmar em Lucas que naquela semana ele estava dizendo que preparasse a Páscoa no dia dos pães asmos? Se o dia dos pães asmos é no dia 15, veja o que diz aqui. Ele diz assim,
Número 28, verso 17. Aos 15 dias desse mês haverá festa de 7 dias e comerão pães asmos. Olha, a partir do dia 15. O dia 15 até hoje do primeiro mês, no calendário sagrado, calendário lunar, é um 7º dia. Ora, se o Salvador morreu no dia 14, como poderia estar afirmando no dia 15 um ato cerimonial, se ele estava no sepulcro? Então, mais uma coisa que está errada, que deveria estar escrito a verdade. Aí vem para a pergunta: o que deveria estar escrito? A verdade. Deveria estar escrito a verdade, e não Lucas 22, verso 7, que isso aí é mais um erro que está dentro da Escritura. Tudo que é erro é Bíblia. Tudo que é verdade é Escritura. Agora, meus irmãos, aqui tem mais uma afirmação. Razões pelas quais não está escrito. Nós vamos ver isso em Jeremias 8:8. Será porque nós não cremos? Será porque nós discordamos daquilo que vós afirmeis que é sagrado? Não, porque em Jeremias 8:8 já tem uma afirmação dizendo o seguinte. É muito importante, muitíssimo importante. Como, pois, dizeis, naquela época, estavam reunidos em certo lugar, eles que diziam: como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Criador está conosco. Esse que estava falando, estava se incluindo. Vê que ele diz: somos sábios. Ele está se incluindo. Pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteram em mentira. Então, meus amigos, antes que existisse o chamado Novo Testamento, e antes que vós chamam o Velho Testamento, para mim não existe nem novo nem velho, existe a história das Escrituras. Então, já naquela época, o profeta ouvia a mensagem do Criador, passava para o povo, e o escriba deveria escrevê-la nos rolos, nos papiros, a mensagem pelas quais estava sendo dito por Criador e narrado pelo profeta. Mas ele já colocava propósito da sua consciência e da sua fé errônea. Porque naquela época, muitos daqueles que estavam no meio do povo do Criador já tinham uma prática errônea, porque já tinha absorvido mensagem de culturas pagãs, como diz vós, pagãs, que não estava de acordo com os ensinamentos do Criador dado ao profeta naquela época e repassado pelo povo. É por isso que, olha, razões pelas quais não está escrito, o que a pergunta é perguntada, o que deveria estar escrito? A verdade. E por que não está escrito? Porque em Jeremias 8:8, já escrita, a mensagem sagrada estava sendo profanada. Meus amigos, esse livro aqui deve ser examinada, mas devemos examiná-la, as Escrituras, porém, não de toda consumi-la. Podemos examiná-la, tudo bem, mas não consumi-la, porque aqui tem verdade, tem erros. Como vós podeis compreender? No espírito da crença de muitos povos não vão entender, mas no espírito do Revavirê, aquele que buscar no espírito do Revavirê e do Revavirê Sheaim, esse tão certo compreenderão o verdadeiro significado das coisas que são sagradas e das coisas que são profanas, que estão aqui dentro. Certa vez andava eu e mais um amigo numa feira, em que uma pessoa de uma fé universal, ele disse a respeito disso: não, mas temos que consumir o rolo todo. Aí eu digo: ninguém consome uma fruta se ela estiver estragada. Se ele tiver a única opção como alimento, ele tira aquela parte e joga fora. Por isso, meus irmãos, assim como a gente não come uma fruta com a parte estragada, como estragado, também não devemos consumir aquilo que não é verdadeiro. Examinar de tudo e escolher o que é verdadeiro, o que é santo para fazer uso. O Salvador não mencionou Bíblia. O Salvador disse: examinai as Escrituras, porque a Bíblia não existia. As Escrituras existiam, mas já tinha erro contido nela. Quanto mais a Bíblia foi feita depois da morte do Salvador, 2 séculos depois, quando houve apostasia dentro do povo do Criador,
se instalou-se um erro pela qual o Salvador havia dito: acautelai-vos, porque após a minha partida entrarão no meio de vós alguns com aparência de cordeiro, mas fugi dele, porque são lobos devoradores. Entendeu? Isso foi uma parábola, mas está referindo pessoas de condutas errôneas, profanas, vivendo em pleno pecado e vivendo o ego das suas práticas cotidianas, das suas crenças, que não condiz com as Escrituras. Eu quero dizer, meus amigos, mais uma vez, não é necessário ser pastor, porque para mim todo pastor é mentiroso, porque nega a eficácia da verdade das Escrituras. Não é preciso ser padre, não é preciso ser frei, não é preciso ser padre, não é preciso ser cardeal, porque nenhum deles tem a luz da verdade. Porque pelas Escrituras diz: a verdade é dada ao profeta, e o profeta não se faz profeta. O profeta é levantado no Espírito do Criador, e ele o ensina qual é o dever dele para com a humanidade. E é preciso ser o quê? Preciso ouvir a mensagem e obedecer, porque nós não temos que buscá-lo para ser profeta. O Criador escolhe os seus profetas para que lhe dê o direito de profetizar, mas só pode dar o direito primeiro ensinando. Então o Criador construiu o profeta. Querem saber onde está escrito? Vou só lembrar mais uma vez. Amós 3 e o verso 7. Profeta é levantado para ensinar um povo. Esse povo não é igreja. É congregação sim, mas não é igreja. Não são 4 paredes. Está escrito em Sofonia, capítulo 3 e versículo 12. E a verdade sendo anunciada é anunciada para arrependimento dos povos. Vocês podem buscar que o primeiro chamado não é no Novo Testamento. Está no Antigo Testamento, como vocês afirmam. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, ao convite da graça. Já está dizendo, convidando para o arrependimento. E arrepender em quê? No que estão pecando. Estão pecando em quê? Em transgressão com a lei. A lei é santa, mandamento justo e bom. Aonde é que diz que estão pecando contra a lei? Epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Quero agradecer a atenção de vocês, até hoje está acompanhando a mensagem com alegria. E decisões, como eu disse outra época, passaria a acontecer. Já está acontecendo, meus amigos. Decisões da mensagem daqueles que estão acompanhando através dos vídeos e através da comunicação, através dos internautas. Quero agradecer e espero que vós também um dia possam tomar decisões. Aqueles que ainda não tomaram essas decisões, entendeu? O Amós 3:7 diz o seguinte, olha, veja o que diz aqui. Só para reconfirmar o que havia dito. Certamente o Revavirê, o Criador, não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Aqui ele não menciona uma outra pessoa a não ser o profeta. Profeta não é preciso fazer nenhuma faculdade. Todos que fazem faculdade de ciência da religião estão seguindo o caminho do erro. A teologia é os purões do erro. Os teólogos são verdadeiros equivocados, verdadeiros faltosos com a verdade. Então não dê crédito aos teólogos, não dê crédito à teologia, porque essa é a doutrina do erro. A doutrina da verdade é o que está na Escritura. E a verdade só através dos seus santos profetas. E dos seus arautos que aprendem a verdade e obedecem o ID. O ID é ensinar a todos aqueles que ainda não conhecem. Usai brandura, cortesia, simplicidade e amor ao próximo. Quero agradecer mais uma vez a atenção de todos vós e muito obrigado. Agora foi boa, não foi? Essa última? E a banana aqui, essa no sol, ela vai estar no capeta. Café e outra coisa.